O Corinthians venceu o Bragantino por 2-0 e essa vitória pode significar muito mais do que 3 pontos na tabela, porque quando um time ganha com autoridade, mesmo enfrentando dificuldades, isso revela maturidade, e maturidade é o que transforma temporada comum em temporada histórica. Antes de continuar, já deixa o gostei e se inscreve no canal, porque aqui a gente analisa o jogo além do placar. Aqui você entende o que está sendo construído no timão. O Bragantino chegou invicto em 2026, não tinha perdido na temporada, tinha campanha sólida, chegou a liderar o campeonato. É um time organizado, com bons valores individuais e comando técnico experiente, não era qualquer adversário. E o Corinthians venceu com consistência. Não foi um jogo perfeito, teve tensão, teve pênalti, teve pressão, mas teve controle. E isso muda completamente a leitura. O primeiro ponto fundamental foi a postura. O Corinthians começou estudando o adversário, mas bastaram 15 minutos para entender o jogo. A partir dali, assumiu o controle territorial e criou oportunidades claras. O trio ofensivo Garro, Yuri e Memphis voltou a jogar junto. E mesmo sem sequência recente, o entendimento entre eles é natural, o entrosamento ainda não está no auge, é verdade. Muitos passes foram interceptados, especialmente entre linhas, mas a intenção está ali. E quando a intenção se transforma em execução, o potencial é enorme. Garro participou muito, errou mais do que o habitual, principalmente por tentar passes difíceis, mas foi decisivo na bola parada. Cobrança de escanteio perfeita para o gol de Gabriel Paulista. E aqui precisamos abrir um capítulo especial. Gabriel Paulista, 35 anos, experiência europeia, leitura de jogo refinada, velocidade surpreendente para a idade e, acima de tudo, identificação. Um jogador que assumiu a titularidade com justiça e vem mostrando liderança dentro e fora de campo. Ele e Gustavo Henrique formam uma dupla de zaga segura, forte na bola aérea e veloz na recomposição. O primeiro gol nasce exatamente dessa combinação de organização e treinamento. E aí entra outro fator decisivo, Hugo Souza. O jogo estava 1-0 quando o Bragantino teve pênalti a favor. Defesa de pênalti não é só estatística, é momento, é contexto. Se sai um empate ali, o cenário muda completamente. Hugo não é apenas goleiro técnico, ele é goleiro de resultado, goleiro que sustenta vitória. Na próxima parte eu vou aprofundar a análise do segundo tempo, falar sobre o crescimento de Matheus Bidu, a atuação intensa de Yuri mesmo sem marcar, a estreia do Alan e por que o elenco do Corinthians hoje é muito mais forte do que parece. Perfeito, vamos aprofundar. Parte 2. Se o primeiro tempo mostrou organização, o segundo tempo mostrou maturidade competitiva. O Corinthians voltou do intervalo, entendendo exatamente onde estavam os espaços. A defesa do Bragantino jogava em linha mais alta, e quando a linha sobe, abre campo para quem sabe atacar profundidade. Yuri Alberto talvez não tenha marcado gol, mas fez uma das melhores partidas da temporada. Ele incomodou a zaga o tempo inteiro. Brigou, atacou espaço, sofreu falta clara na entrada da área que não foi marcada, finalizou com perigo e gerou jogadas importantes. Existe uma diferença enorme entre atacante que não faz gol porque não participa e atacante que não faz gol, mas constrói o jogo. E Yuri foi construtor. Ele abriu o corredor, puxou marcação e criou situações que desgastaram a defesa adversária. E aí entra Matheus Bidu. O segundo gol nasce de insistência, bola difícil, quicando, pressão da defesa. E ele finaliza por baixo do goleiro com inteligência. Bidu é lateral que não se esconde, ele ultrapassa, ele tenta, ele pisa na área, pode errar, mas não se omite, isso é característica de time confiante. Outro ponto importante foi a entrada de Alan, poucos minutos, mas personalidade evidente, distribuiu passes rápidos, mostrou visão de jogo e pareceu adaptado. Quando um reforço entra com naturalidade, isso revela ambiente favorável. E aqui está o detalhe que talvez seja o mais relevante de todos. O Corinthians venceu mesmo sem duas peças fundamentais, Breno Bidon e André fora por lesão. E mesmo assim, o time manteve padrão tático. Dorival ajustou a estrutura com Ranielli formando linha de 3 na saída, Matheus Pereira organizando o meio e Carrillo participando da construção. Isso é elenco. Quando você perde titulares e o rendimento coletivo não despenca, significa que o grupo foi bem montado. O Corinthians
Corinthians hoje tem alternativas reais. Matheus Pereira, Alan, Charles, Vitinho. Peças diferentes, mas capazes de manter o nível competitivo. Na próxima parte eu vou falar sobre a consolidação do trabalho de Dorival. Por que essa vitória reforça a candidatura do Corinthians a algo maior em 2026? E como essa consistência pode impactar inclusive a Libertadores? Perfeito, agora vamos falar do que realmente importa. Parte 3. Essa vitória não é isolada. Ela confirma um padrão. O Corinthians de Dorival Júnior já tem identidade. E quando um time tem identidade, ele não depende apenas de inspiração individual, ele depende de estrutura. Pensa comigo, o time perdeu para o Palmeiras recentemente, mas jogou melhor em vários momentos. Venceu o Flamengo na Supercopa jogando mais. Agora vence o Bragantino invicto com autoridade. Percebe o padrão. Quando perde, não é dominado. Quando vence, é consistente. E isso é o que separa equipes medianas de equipes que brigam por títulos. O trabalho já vai completar um ano. Existe repetição de movimentos, existe jogada ensaiada em bola parada, existe ultrapassagem coordenada de lateral, existe triangulação no corredor, existe variação de construção curta e lançamento em profundidade. Isso não acontece por acaso, é treino. E mais do que isso, é confiança. Hoje o Corinthians entra em campo sabendo o que fazer, mesmo quando erra tecnicamente, não perde organização. Isso é maturidade tática. Quando você projeta 2026 com Campeonato Brasileiro longo e Libertadores no calendário, a pergunta muda. Não é mais se o Corinthians vai competir, é até onde pode chegar. Porque elenco forte é aquele que sustenta a intensidade em 3 competições. E hoje o Timão tem peças suficientes para rodar sem perder padrão. Gabriel Paulista consolidado, Hugo decisivo, laterais participativos, meio-campo com opções, ataque que gera volume constante e ainda existe margem de evolução. Garro pode subir rendimento, Memphis pode aumentar eficiência, Yuri pode converter mais chances, Alan pode ganhar mais minutos, Bidon volta em breve. O cenário é promissor. Na próxima e última parte eu vou fechar falando sobre 2 bastidores importantes, a situação de Martínez e a negociação de Kaká com o Vitória. Porque enquanto o time evolui dentro de campo, a diretoria também trabalha para organizar fora dele. Enquanto o Corinthians cresce dentro de campo, fora dele, a diretoria tenta agir com responsabilidade para não comprometer o futuro. A situação de José Martínez é um exemplo claro disso. Marcelo Paz confirmou que o clube optou pelo diálogo em vez de uma rescisão unilateral. Mesmo acreditando ter base para a justa causa, o Corinthians preferiu evitar risco jurídico. E aqui existe um ponto importante, independentemente da rescisão amigável, o Corinthians vai arcar com a cirurgia do jogador. Isso já foi prometido. O clube vai garantir todo o suporte médico para a recuperação. Essa decisão mostra maturidade institucional. Não é apenas cálculo financeiro, é também cuidado com imagem e responsabilidade com o atleta. Evitar uma herança trabalhista futura é prioridade. O clube não quer deixar pendências para próximas gestões. Resolver agora, mesmo que exista custo parcial, pode evitar prejuízo maior lá na frente. Outro movimento importante é o empréstimo de Kaká para o Vitória. O jogador deve permanecer até o fim do ano. Existe opção de compra. O Corinthians tenta incluir obrigação de compra atrelada a metas de partidas disputadas. Esse tipo de cláusula é estratégico. Se o atleta jogar determinado número de jogos, o clube baiano seria obrigado a comprar. Isso protege o Corinthians de simplesmente emprestar e receber de volta sem valorização. A divisão salarial ainda estava sendo negociada. O Corinthians queria 100% pagos pelo Vitória. O clube baiano propôs 50% para cada lado. Esse tipo de negociação define o quanto a folha será aliviada. Percebe o cenário completo, dentro de campo, consistência, elenco forte, trabalho consolidado, fora de campo, negociação estratégica, ajuste financeiro. Planejamento de médio prazo. O Corinthians de 2026 parece mais equilibrado. Não é euforia, é constatação de padrão. Agora eu quero saber de você. Essa vitória contra o Bragantino confirma que o Timão pode brigar forte pelo Brasileiro e pela Libertadores. O trabalho do Dorival já está no ponto ideal ou ainda precisa evoluir mais? Comenta aqui embaixo, deixa o gostei, se inscreve no canal para acompanhar essa temporada que promete muito. Tamo junto, vai Corinthians!